Numa mesa, quando a gente chega, se a gente não tem o menu, se a gente não sabe o cardápio, os talheres, eles ditam sempre que refeição vai ser servida. Aqui no caso, eu tenho talher de peixe, então mesmo sendo uma mesa temática, eu poderia não servir peixe ou poderia usar talher normal. Hoje em dia, não é obrigatório mais a gente servir talheres de peixe. Tá? Alguns restaurantes, mesmo de frutos do mar, já nem usam mais essa opção. Mas é importante vocês conhecerem, eu gosto, eu sou apaixonada por talher de peixe, então aqui no caso já marca que vai ser servido uma refeição com peixe e é uma refeição principal, porque ele tá pro lado de dentro. Aqui pro lado de fora eu tenho talheres de salada ou de entrada. Aqui no caso poderia servir uma tortinha de bacalhau, uma saladinha, aqui eu vou servir bolinho de bacalhau de entrada. Então, a faca de salada, ela tem já uma serrinha, tá? Mas importante aqui, como o prato é pequeno, eu já vou servir ela toda pronta, toda empratadinha, tá? E aqui a faca principal hoje, que é peixe, ela não tem serra. O talher de peixe, ele tem que diferenciar do talher do prato raso ou do talher principal. Então, a faca de peixe, ela não tem serra, porque a gente não corta, a gente só separa os gominhos, né, a carne do peixe. E o garfo, a maioria, ele tem essa voltinha aqui mais funda que os da lateral, olha aqui. Sempre o meio é mais fundinho. Algumas outras marcas, como a Wolf, eles usam aqui do lado um desenho, um fundinho aqui, como se fosse um recorte na lateral para mostrar que é um talher de peixe. Então, aqui, chegando nessa mesa, o que a gente observa? Que eu vou ter uma entrada, onde eu vou usar os talheres de fora. Terminando essa entrada, eles vão ser retirados e eu vou ficar com um prato raso com os talheres principais, tá? Então, essa é a minha proposta nessa mesa. Outro detalhe muito importante é o guardanapo, né? Eu gosto, como eu uso um prato aqui decorado, vocês estão vendo que eu tô usando um prato temático, se eu colocar o guardanapo em cima, eu acabo tirando, né, o desenho bonito do prato. Então, quando eu tenho um prato branco, um prato de sobremesa comum, eu gosto muito de colocar o guardanapo dessa forma. Como eu tô com um prato temático, bem bonito, então eu deixei o guardanapo aqui na esquerda. Aqui, gente, são miçanguinhas, olha que lindo. São miçangas no arame, muitas e muitas miçanguinhas, ó. Elas estão coladas também na argola de metal, mas eu poderia usar uma argola de madeira. E a gente trabalha esses corais, ó, levantando. Então, eles são muito bonitinhos, aí fica com uma ideia. Aqui tô usando um jogo americano grande. Esse jogo americano, ele é maior, ó, maior que o lugar americano padrão, criado pelos americanos mesmo. Porque o lugar americano padrão, ele tem espaço somente para o prato, uma faca, um garfo, uma caneca ou um copo. Ele não tem esse monte de coisas, de utensílios que eu coloco em cima dele. Aqui eu tô usando suplá, tô usando 2 facas, 2 garfos, tô usando 2 taças. Então, aqui eu já tô usando um estilo europeu, mas numa mesa posta com lugar americano. Só que o meu lugar americano aqui, ele é maior, tá? Segue aí os tamanhos para vocês saberem o que é um lugar americano padrão e o que é um lugar americano fora, maior, né? De 40, 50, 60 centímetros, que me permite usar suplá, talheres e taças variadas. Aqui uma ideia é decoração temática, né? Para mesa posta. Vocês podem usar esses barquinhos que eu acho lindos, a gente compra em lugares praianos, né? Aqui em Brasília não tem praia, mas tem lojas que vendem coisas de mundo náutico. Esses barquinhos, eles podem servir para demarcar lugar. Eu posso colocar bandeirinha, plaquinhas de nomes, né? Para marcar o lugar das pessoas. Mas outra ideia que eu acho uma graça são garrafinhas, aqui tem um barquinho dentro, mas vocês podem fazer aquelas
garrafinhas pequenininhas jogadas ao mar e colocar dentro aqueles rolinhos de mensagem. Aí vocês podem colocar mensagens personalizadas para os convidados, né? De bem-vindo, coisas carinhosas, alguma qualidade que aquele convidado tenha. Então fica aí a ideia das garrafinhas, tá? Eu acho muito bonitinho. Aqui no caso coloquei o nome do meu esposo, vocês também podem usar para mensagens ou para marcador de lugar mesmo com o nome da pessoa. Aqui os barquinhos também têm essa função. Conchinhas, elas podem ser usadas aqui, são mini aquários, né? Aqueles vasinhos em forma de aquários. Então, conchinhas para decorar, elas são sempre bem-vindas. Essas conchinhas, se vocês usarem uma furadeira bem pequena, ela pode servir como um pingente para pendurar numa lembrancinha. Ela pode servir para fazer PGs, os porta-guardanapos, ó, todas furadinhas ali com fio de nylon enroladinho na argola. Olha que bonito que fica, gente. Então, tem milhares de maneiras, ó, de vocês fazerem. As conchinhas, elas são muito versáteis. Vocês estão vendo aqui. Parei o vídeo por causa do meu cuco, gente. Não saiu o cuco no vídeo. Então, as conchinhas, elas servem como decoração. Eu posso fazer porta-guardanapos. Posso usar como um fechamento de uma lembrancinha, né? De um adereço. Mas o melhor de tudo é que a gente pode usar elas. E aqui eu ensinei já faz uns 4 anos. Inclusive, tem um vídeo aí no YouTube. Eu colei. Aqui eu mandei fazer no marceneiro. Essa argola um pouquinho mais saliente para dar aquela ideia de suplá e colei essas conchas de vieira. Ó, eu fiz então a base todinha aqui em volta com vieira, tá? E fui colocando sobressalente, como se fosse em relevo, várias outras conchinhas. Eu usei cola de silicone, aquela de pistola, tá? Então vocês demarquem o prato que vocês costumam usar, demarquem o prato, cuidem para que ele encaixe, para que ele não fique bambo em cima de conchas mais altas. Então, as conchas mais altas, vocês vão ver que elas estão todas aqui na extremidade. E aí, colei conchinhas variadas, ó, e ele fica muito bonito, tá? E aí, depois em cima, o prato da entrada ou da salada. Esse aqui que eu ensinei, esses 4 anos, gente, assim, faz sucesso. Onde eu vou, onde eu uso, né, as pessoas comentam, já conhecem, sabem que eu ensinei esse suplá de conchinha, vamos dizer assim. E continuando aqui na decoração, tô usando uma taça de água. Como é peixe, peixe sempre acompanha vinho branco ou vinho rosé, que são vinhos mais leves, né? O vinho tinto, ele acompanha mais as carnes vermelhas. Como é um bacalhau, eu vou servir um vinho verde, tá? Que é um vinho branco. E aqui, vocês vão ver uma decoração que eu fiz com faróis. Olha só que bonitinho, gente, os faróizinhos. Usei barquinhos, usei conchas maiores. E uma outra ideia legal são essas redinhas. Essas redinhas, elas são... eu vou mostrar depois no próximo vídeo para vocês como ideia de lembrancinha. Elas são redes que geralmente a gente acompanha, a gente recebe decoração, mini cebola, nossa, mini batatinha, aquela batata de bolinha. Essas redinhas, elas vêm com legumezinhos, com itens decorativos, vem muito. E a gente acaba cortando e bota fora. Inclusive aquela grande que vem saco de laranja, tudo a gente pode guardar. Porque vocês vão ver que corda, areia, conchas e rede faz parte da decoração temática. Então, vocês podem usar essas redinhas para decorar, que lembra a rede de pescador, né? Então, tem muito a ver com o nosso tema, completa a decoração, finaliza, dá um acabamento. E vocês vão ver agora no próximo vídeo como usar elas para lembrancinha para o convidado. Olha que graça, gente. Aqui eu vou dar um geral na mesa para vocês. Aí, se vocês me perguntarem, mas Rosana, aonde vai a comida? Como é que vai ser aqui nessa minha proposta? Eu poderia botar num aparador, mas aqui no caso eu só vou afastar esses mini aquários pra cá e vou botar minha bacalhoada aqui no meio, tá? Ela cabe direitinho aqui no meio. Então, vocês vão ver que minha decoração toda fica, eu só afasto, né?
E usei espelhinhos, porque espelhos d'água, né, como a gente fala, então tem tudo a ver também com o tema. Então eu tenho esses cuidados, eu gosto de fazer essas mesas temáticas, com comida temática, né, decoração. E aí agora eu vou mostrar para vocês mais dicas de decoração e também de lembrancinha para os convidados, tá bom? Agora uma outra dica aqui para vocês é pegar um vaso do tamanho, do tipo que vocês quiserem. Aqui eu trouxe areia. As nossas praias no Rio Grande do Sul, as areias são escuras, então aqui a areia da praia lá do sul, cobri ela com conchinhas, coloquei um mini vasinho aqui, que vocês podem usar, esse aqui eu usei de vidro, mas vocês podem usar até azul, clarinho, e colocar uma vela de verdade, que no caso eu usei a de LED, tá? Mas vocês podem usar uma velinha também de verdade e usar como uma decoração na mesa, fica muito bonito e muito temática também. Fácil de fazer, custo baixo e olha que lindo, gente. Então, a gente pode usar esses chocolates que imitam frutos do mar, conchas, mexilhões, cavalinho do mar, olha que lindos. E a gente pode colocar dentro das redinhas, amarrar com uma cordinha e já usar de lembrancinha aí para os convidados. Vou mostrar para vocês. Olha que graça, gente. A gente coloca dentro da rede, como se fosse rede de pesca. E olha só, fica lindo, né? Já dá de lembrancinha e é muito temático.